Em janeiro de 1984, trabalhadores rurais decidiram criar um movimento para lutar pela terra e por transformações sociais no país. Eram poceiros, meeiros, migrantes, pequenos agricultores, trabalhadores que viam na reforma agrária a esperança de construir um Brasil melhor. Era o final da ditadura militar. Em 30 anos, o MST viu suas bandeiras conquistarem espaço. O tema entrou na agenda política, mas também despertou ódio e reações violentas. No programa de hoje, vamos fazer um balanço do movimento, analisar os desafios da reforma agrária e as conquistas e os embates políticos. Nosso entrevistado é João Pedro Stedley, um dos fundadores do MST. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. João Pedro Stedley é economista formado pela PUC do Rio Grande do Sul, com pós-graduação no México. Integra a coordenação nacional do MST e participa do movimento desde a sua fundação. Depois de 30 anos de MST, o que você me diz dessa experiência? O MST é vitorioso por si só, porque nenhum outro movimento social do campo teve uma vida tão longa. Todos os outros que nos antecederam foram massacrados pela classe dominante brasileira, porque os latifundiários e a elite brasileira não admitem que os pobres se organizem e que caminhem com sua própria cabeça. Eles sempre querem conduzir. Agora, nesses 30 anos, mudou a natureza da reforma agrária. Porque lá, quando nós nascemos, na década de 80, no bojo da crise do modelo industrial, ainda estava na agenda dos pobres do campo a necessidade de ter terra para trabalhar. Então o MST se organizou e organizou os pobres do campo para lutarem por terra, para poder resolver o seu problema, da sua família. Eu quero trabalhar para mim e não mais para o fazendeiro ou depender dos outros. Economia popular. Então a reforma agrária daquela época era uma reforma agrária que nós chamamos do tipo clássico, em que os camponeses lutam por terra para quem nela trabalha, deixar de ser explorado e ter um futuro para sua família, vivendo lá no interior, se reproduzindo nessa forma camponesa, que você chama economia popular. Bem, acontece que nos últimos 10 anos, a agricultura brasileira ela foi apropriada pelo capital financeiro e pelas corporações internacionais. Então agora, quem domina a agricultura não é mais a indústria, da qual os camponeses participavam do projeto industrial, porque eles produziam as mercadorias que viravam matéria-prima para a agroindústria, seja para os frigoríficos, onde entregavam os animais, seja para os laticínios, onde entregavam o leite, seja para as agroindústrias de fruta, que daí virava suco, qualquer geleias, etc. Bem, agora, a agricultura brasileira ela é refém da redivisão internacional que o capitalismo fez e deu ao Brasil um único papel: exportar commodities que eles precisam e não a nossa sociedade. Então, em 10 anos, a agricultura brasileira se transformou e hoje 85% de todas as áreas do nosso território se dedicam apenas a 5 produtos: soja e milho, cana-de-açúcar, eucalipto e boi. Bom, com exceção da carne, que por sinal está cada vez mais cara, nenhum dos outros produtos faz parte da nossa cesta alimentícia. Então, hoje a nossa luta não é apenas por lutar por terra. Hoje a nossa luta é lutar pelo mudar o modelo de produção agrícola. E com isso também mudou os nossos inimigos. Antes nós lutávamos apenas com aquele latifundiário atrasado, que andava no meio do gado, com as botas sujas de merda, que era ignorante, que a própria cidade tinha raiva dele.
Hoje nós lutamos contra as grandes corporações. Então, vou te dar um exemplo clássico. A nossa companheirada lá no sul do Pará ocupou uma fazenda de 100 mil hectares de gado. Quando nós ocupamos, nós se damos conta quem era. O proprietário é o Banco Opportunity, que é um fundo de investimento administrado pelo Dantas, cujos proprietários são norte-americanos. A notícia da ocupação da fazenda saiu primeiro no New York Times e depois o Globo apenas repercutiu. Ó, deu no New York Times que os Sem Terra tiveram a ousadia de ocupar uma fazenda que é do Banco Opportunity. Então, esses são os nossos inimigos agora. Stedley, como mudar essa realidade, já que o MST não está na agenda dos partidos políticos, sobretudo do PT? Bem, primeiro uma observação. Nós estamos vivendo um longo período de 10, 15 anos de refluxo do movimento social, de uma crise ideológica, de falta de projetos para o país. O Lula e a Dilma ganharam as eleições antes porque o neoliberalismo entrou em crise e eles temiam um mal pior. Temiam uma crise social de proporções incontornáveis, que foi o que aconteceu na Argentina, foi o que aconteceu na Bolívia, foi o que aconteceu com o Caracasso, na Venezuela, e produziu um Chávez. Então a burguesia brasileira, que não é idiota, se deu conta que aqui era muito perigoso esticar a corda do neoliberalismo, porque poderia gerar uma revolta social. Então, em 2002, parte da burguesia se aliou com o PT. E só por causa dessa divisão entre as elites que foi possível o Lula e a elite e a Dilma ganhar. Bem, mas se foi possível nós derrotar o neoliberalismo no plano de governo, isso não significa que os problemas da classe trabalhadora voltaram à agenda política do país, porque eles só voltam quando você está discutindo um projeto de sociedade. Então, quais são os graves problemas que o povo brasileiro tem hoje na sociedade brasileira? Lá no campo, nós temos um problema de falta de terra para 4 milhões de famílias. Nós temos problema de analfabetismo, nós temos um problema até de trabalho escravo. Aqui na cidade, nós temos um problema, 8 milhões de famílias vivem em casas não dignas, para não chamar de casebres, palafitas, favelas, mucambos. Nós temos um transporte público caótico e nós temos um ensino público vergonhoso. Eu te pergunto, qual desses assuntos foi debatido na campanha? Nenhum. Nenhum. Ó, você quer uma afronta maior nos tempos de televisão, de internet, que no Brasil tem ainda 13 milhões de adultos trabalhadores que trabalham, produzem e são analfabetos. E eles são invisíveis para a sociedade, são invisíveis para a imprensa, são invisíveis para as autoridades. A cidade de São Paulo tem 326 mil analfabetos adultos. Que absurdo, né? Que não sabem pegar o ônibus pela letra, pegam pela cor. Eu pergunto, você nunca aconteceu? Por que você também não anda de ônibus? Não, você sim. Tá na parada do ônibus, eu estou cansado, estou na parada de ônibus esperando o meu ônibus e vem alguém mais de idade e pergunta, o senhor me avisa quando passar tal ônibus? Porque ela não sabe ler. Né? Então, uma cidade como São Paulo, a mais rica da América Latina, tão desenvolvida, com internet, está todo mundo aí plugado nessa merda. E tem 326 mil adultos que não sabem ler e escrever e ninguém dá bola para eles. Ou seja, os principais problemas do país não se apresentaram na agenda dos Não se candidatos. apresentaram. Agora, por quê? Porque as nossas eleições não debatem projeto de país. As nossas eleições ficam com essa mediocridade de vinculações com candidatos, ou no máximo com partido. Até os partidos virou uma coisa, né? Porque olha, os candidatos pulam de partido como se trocam de camisa. Stedley, no próximo bloco nós vamos continuar a conversa com você, com o João Pedro Stedley, um dos líderes do MST. Até já. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social.
Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. Funasp, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, conversamos com João Pedro Stedley sobre as lutas do movimento dos Sem Terra. Stedley, nós terminamos o último bloco falando em eleições. Você está esperançoso? Porque eu vi uma frase sua que eu achei interessante aqui numa última entrevista que você deu. O papel do PT como organizador político. Ele abdicou? A conjuntura eleitoral, ela nos permite debater muitos assuntos. E um dos assuntos é o comportamento dos partidos. Infelizmente, a democracia representativa no Brasil está em crise. Está em crise porque a forma como se faz as eleições, ela foi sequestrada por 117 empresas que financiam os candidatos e, obviamente, escolhem quem que eles vão eleger, né? Então, essa votação estrondosa que alguns desconhecidos tiveram aí, por trás é fruto disso? Por trás tem também o poder econômico. Bem, então, que, aliás, o Supremo está segurou, né, que poderia valer por essas eleições. O Supremo, né? Não, porque a verdade seja dita, até que a maioria dos ministros já tinham votado a favor de cancelar. Agora, o senhor Gilmar Mendes, esse não é ministro, esse é porta-voz da elite brasileira, do tucanato lá no STF. Então, esse senhor é responsável por essa distorção que está havendo, porque se ele tivesse aceitado votar, porque já era voto vencido, nós poderíamos ter evitado o financiamento de campanha privado já nessas eleições. Fecha o parênteses. E o perfil, você acredita que o perfil poderia ser outro dos eleitos? Claro, porque o Briga, inclusive, só acabar com essa esculhambação dos marqueteiros que se transformaram em rei da cocada preta e acham que falam em tudo, né? Então, os marqueteiros é uma desgraça para a nossa democracia, porque, no fundo, eles fazem negócio também e cobram cada vez mais caro. Então, no lugar do marqueteiro, nós devíamos colocar aquele velho e bom comício de rua, aquele bate-boca na rua, no cabeleireiro, em todos os lugares, né? Agora não, todo mundo se contenta como se o espaço fosse tu botar a bunda no sofá e ficar ouvindo esse torneio de ilusões que se transformou a televisão. Então, nesse quadro é que pelo menos os partidos de esquerda deveriam se insurgir. E o que eu reclamava do PT... Que não aconteceu, aceitaram pacificamente. Que não aconteceu, por isso o PT abdicou do seu papel. Ele foi criado para fazer luta política, para fazer luta ideológica, para disputar projeto na sociedade. E isso você faz com disputa de ideias. Eu fico imaginando o seguinte, o PT tem 800 mil filiados. Nós temos 60 milhões de domicílios, de casas no Brasil. Para fazer o debate político era só tu ter uma organização, que é para isso que é um partido, é uma organização política, para fazer o debate de ideias, e você diria para cada afiliado, ó, você, a cada mês, visite 60 casas vizinhas suas, onde você mora. Se cada afiliado do PT visitar 60 moradias, nós atingiríamos toda a população no país, levando alguma palavra, perguntando pelo menos por que você é contra o governo, ou por que você vota ainda no Maluf, ou por que você vota no Tiririca. E as pessoas reclamam que o Tiririca teve 1 milhão de votos, mas alguém falou para o eleitor do Tiririca por que ele estava escolhendo o Tiririca e não abriu um diálogo com ele. Então o voto do Tiririca, na minha opinião, é um voto de protesto, porque as pessoas tanto faz. Né? Diante do que você disse, o PT tem jeito como um partido que pode transformar a sociedade brasileira? Não só o PT, eu acho que a forma partidária é uma necessidade, porque ela é o que organiza as pessoas para o debate político. Então, as mudanças na sociedade brasileira não é tarefa de um só partido, e nem de 2, 3 partidos. A tarefa da sociedade brasileira, das mudanças na sociedade, é uma tarefa das massas, dos que trabalham, porque a elite não quer mudar nada, ela é conservadora, é reacionária, ela é contra qualquer mudança. Então quem é que vai fazer mudança? É os trabalhadores.
é os que produzem a riqueza do seu país. Então, quem é que vai organizar esses trabalhadores? É o sindicato, as associações, as igrejas e os partidos. Agora, cabe aos partidos organizar a agenda política da classe trabalhadora. Ó, pessoal, agora nós vamos discutir isso, agora nós vamos discutir aquilo. É por isso que nós estávamos conversando no intervalo. Por que as mobilizações da juventude não acumularam na política? É porque eles não tinham um programa político quando foram às ruas. Mas e por que não tinha um programa político? É porque o jovem não teve oportunidade de debater as ideias políticas, nem no partido, nem no sindicato, nem nas igrejas, nem em qualquer associação. Onde que o jovem pode ter uma participação e hoje ir lá e levantar a mão e dizer, eu tenho uma ideia? Ele não tem. Então ele foi para a rua para protestar, mas não tinha ideia. Porque a ideia tu só constrói coletivamente. Mas o status quo não tem interesse de sensibilizar a população, claro, para que ela tenha mais consciência. Claro, mas esse é o papel da direita. A direita está fazendo o seu papel. O problema é a esquerda, que, como eu disse, essa é a crítica, abdicou da sua principal função, que é fazer o trabalho político e ideológico, que é conscientizar, que é fazer um trabalho voluntário, solidário, a partir da sua ideologia, e não de quanto ganha. Olha o absurdo que está aí, a maioria das pessoas que foram fazer campanha era porque eram pagos. Isso é a negação da política, isso não dá certo. Você citou os sindicatos, a igreja, com as comunidades de base. Eu sinto que esses agrupamentos estão meio desiludidos do fazer política aqui no nosso país. Claro, porque nós vivemos um período histórico de refluxo do movimento de massa. Desde a nossa derrota ideológica de 89, quando nós fomos derrotados nas eleições e fomos derrotados quando caiu o mundo socialista, a classe trabalhadora, ela refluiu. Ela refluiu nas lutas e refluiu no seu projeto histórico, que é o socialismo. Então, lastimadamente, a nossa geração, a minha um pouquinho mais velha, mas de 89 para cá, quem se criou depois de 89 para cá, ele não teve oportunidade de participar ativamente da política. Então há um refluxo do movimento de massa. E no refluxo do movimento de massa, na ausência de luta social organizada em torno de um projeto, há a ausência de líderes. Né? Olha, o nosso líder ainda é o Lula, que é da década de 70. O Lula liderou as mobilizações de massa de 78 a 89. Depois de 89 não teve mais luta. Né? Há uma certa envelhecimento dos instrumentos políticos, como você citou, é inegável. As direções ficam meio esclerosadas, meio velhas, né? Agora, isso não adianta buscar culpados pessoais, e nem tal sigla ou qual sigla. Esse processo só vai ser corrigido quando nós tiver a retomada do movimento de massas no Brasil. E eu acredito que os sinais que nós estamos recebendo da mobilização da juventude, da crise de representação política, nos indica que nós vamos entrar para um período de reascenso do movimento de massas em breve. Vamos agora a mais um intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, entrevistamos João Pedro Stedley, líder do MST. Muito bem, Stedley, nesse último bloco, a gente vai reservar um pouco sobre o prisma da esperança. Que de positivo nós podemos tirar dessas eleições que devem acontecer, o seu segundo turno ainda esse mês? Olhando mais para o futuro, como você propõe,
Nós, dos movimentos sociais, temos defendido a tese de que há uma crise de representação política na forma de eleger os representantes, em que o povo perdeu o controle de quem ele elege, porque as empresas é que controlam pelo financiamento público, privado das campanhas. Então, é necessário fazer uma reforma política radical, que mude não só o sistema de eleição, mas mude os poderes políticos. Por exemplo, a população tem que decidir para que serve o Senado. Precisa ou não o Senado? A população tem que decidir o funcionamento do Poder Judiciário, porque ele é um poder político. Você acabou de se lembrar da sacanagem que o Gilmar Mendes fez, engavetando o que poderia ter impedido o financiamento privado das empresas já nessas eleições. Então, um sujeito faz o que quer e a sociedade não tem mais controle. E o cara vai ficar 40 anos no Supremo Tribunal Federal até completar 70 anos. Não pode. Os tribunais superiores deveriam ter mandato. Afinal, eles são escolhidos por um executivo. Quando vence o mandato do executivo, ele tem que ir embora também. E assim se renova. E nós temos que mexer nos meios de comunicação, porque os meios de comunicação é um poder político. O que a Globo faz todos os dias é o principal partido ideológico da direita. Portanto, tem que ter regras para que, assim como a Globo tem o direito de dizer o que ela quer para a população, eu também tenho o direito. Eu quero ter esse direito que eu não tenho, porque é só ela que controla. Então tem que ter uma reforma política. Agora, qual é o bloqueio que é atual? Que pelas vias normais do Congresso, essa reforma política está bloqueada. Já apresentaram centenas de propostas, inclusive o nosso amigo, que é um grande jurista constitucionalista, o Fábio Comparato, montou na OAB Federal e apresentou um projeto de reforma política que é uma beleza, está lá parado, ninguém dá bola. Então, o que os movimentos sociais dizemos? Para haver uma reforma política séria, que passe a limpo a política no Brasil, só com a convocação de uma Assembleia Constituinte. Exclusiva. Exclusiva. E soberana. Exclusiva para a reforma política, porque não precisa mexer tudo, e soberana, que ela tem que ser eleita sem influência do poder econômico. Né? E que seja o mais próxima possível do que é a radiografia social. Bom, se nós temos 50% de mulheres na sociedade, na Assembleia Constituinte tem que ter 50% das mulheres. Se nós temos 50% da população negra, tem que ter 50% da população negra. Se tem 50% de jovem, tem que ter 50% de jovem. E assim sucessivamente. Então agora o próximo passo que nós estamos fazendo com o movimento social. Na outra semana de outubro, nós vamos entregar os resultados do plebiscito lá no Congresso, na presidenta Dilma e para o presidente do STF, para que os três poderes se interem do assunto. E, na minha opinião, nós deveríamos ir no Rio e entregar também para o quarto poder, para a família Marinho. Já que eles mandam no Brasil, eles têm que saber também qual é a nossa opinião. E, ao mesmo tempo, vamos dar entrada, protocolar no Congresso, um projeto de lei, que já temos 30% das assinaturas dos parlamentares, que é um projeto de decreto legislativo que convocará um plebiscito legal, que provavelmente para o ano que vem. E esperamos, então, que o Congresso, que está de saída, aprove esse decreto legislativo que vai convocar um plebiscito legal para que o povo decida. Vocês querem a Assembleia Constituinte, sim ou não? Porque a Assembleia Constituinte ela tem que emanar do povo. Stedley, para que isso aconteça, com essa nova representação, 46% na Câmara Federal nós tivemos de mudanças, né? São novos parlamentares, e 13% no Senado. O povo deve votar às ruas ou essa nova representação já vai apoiar um plebiscito e uma reforma política? Eu tenho dúvidas de como o Congresso vai se comportar, porque apesar da renovação, do ponto de vista ideológico, ele ficou mais conservador ainda, pelos partidos, pelas figuras que estão lá. Agora, o alerta que nós fazemos, não como ameaça, mas como constatação, se não houver uma reforma política nesse país, a crise política só vai se aprofundar. E nós vamos entrar por um período de 4 anos de instabilidade política. Isso significa que, oxalá,
o povo volte às ruas. E agora não mais apenas os jovens, porque os jovens não têm obrigação de apresentar programa. Eles foram mais como protestos. Mas nós temos uma coalizão de mais de 100 movimentos sociais de todo o país, que foram os que sustentaram o plebiscito popular, que recolhemos 8 milhões de votos. E essa coalizão está propondo que nós devemos também fazer pressão de rua, voltar às ruas, pressionar para que tenhamos uma reforma política nesse país e para que já as eleições de 2006 sejam no marco de uma reforma política. Com a reforma política, você acredita que a relação do cidadão com as instituições deve melhorar? Ah, sem dúvida. O povo só é descrente das instituições porque ele não se vê representado lá, porque ele não participa. Então, uma reforma política e uma constituinte, ela tem que criar outros mecanismos de participação popular. Não é apenas o jeito de eleger, mas, por exemplo, dar o direito do cidadão convocar um plebiscito. Eu não estou satisfeito com a administração do Haddad em São Paulo. O povo de São Paulo, por um determinado número de votos, deveria ter o direito de fazer um plebiscito se o prefeito deve continuar ou não. Ué, se ele elegeu, ele tem o direito de tirar. Não? Então, e aí ele participaria mais da cidade, ficaria mais atento dos erros e dos acertos da administração pública. Então nós temos que incluir nas mudanças outros mecanismos de participação popular, para que a população se sinta, não, independente dos vereadores, independente dos parlamentares, independente de quem eu elegi, eu tenho o dever de continuar participando nos rumos da minha cidade, do meu país, porque a sociedade é feita por todos. Muito obrigado, foi um grande prazer te conhecer. Obrigado. Espero rever o nosso programa outras vezes. Obrigado a vocês. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e muito mais no portal www.observatoriotrêssetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.